Serra do Navio, Amapá. 15 de março de 1985. A Amazônia, naquela época, não era apenas um lugar. Era um juízo final. E no coração dessa terra, a lei não era escrita no papel, mas sim na ponta da faca e no cano do rifle. No Garimpo Esperança, a família Moura estava prestes a iniciar a chacina mais inacreditável da história do norte do Brasil. Em apenas 72 horas, o que começou com um simples roubo de uma marmita se transformou na guerra familiar mais sangrenta da garimpagem brasileira. 19 homens seriam brutalmente esquartejados. E tudo aconteceu porque um garimpeiro mexeu na comida errada. Zé Moura, o patriarca de 58 anos, observava o garimpo com a indiferença de quem já viu de tudo. Ele não sabia que, em 3 dias, sua família se tornaria o sinônimo de terror no Amapá. Esta é a história real e esquecida da Guerra de Sangue, quando uma família inteira virou uma máquina de matar. Em 1985, o Amapá ainda era um território federal, literalmente uma terra sem lei. O ouro e o manganês ditavam as regras, atraindo milhares em uma corrida desesperada por riqueza. O Garimpo Esperança, a 80 quilômetros de Serra do Navio, era um barril de pólvora com mais de 300 homens. A vida era espartana. Os homens trabalhavam do sol nascer às 5 da manhã até o sol se pôr às 6 da tarde. A divisão dos barrancos era sagrada, e a escassez do ouro, combinada com os rumores de que o governo fecharia o garimpo, mantinha a tensão no limite. Qualquer faísca poderia incendiar tudo. No topo dessa pirâmide de violência estavam os Moura. Eram 7 homens unidos pela linhagem e pela brutalidade, liderados pelo duríssimo Zé Moura. Eles eram cearenses, e traziam na bagagem a mentalidade do sertão, desrespeito se paga com sangue. João Moura, o 35 braço direito. Já tinha 2 assassinatos no currículo por defender o ouro e a honra da família. Pedro Moura, o 32 o mais temido. Sua reputação não vinha de tiros, mas sim de métodos cruéis. Diziam que ele torturava quem devia, transformando a dor em uma lição permanente. Carlos Moura, o 29 o mais frio e calculista. Antônio Moura, o 26 o caçula, mas igualmente fatal. Os Moura não aceitavam desaforo. E no garimpo, essa postura era a única moeda de respeito. A rotina era espartana, e no garimpo, a comida era um dos poucos luxos, acima de tudo, um território sagrado. Mexer na comida dos outros era uma ofensa capital. A nova ameaça veio do sul, o grupo dos paulistas. Eram 12, liderados pelos irmãos Cláudio e Roberto Fernandes. Engenheiros, ambiciosos, tinham dinheiro e, o mais perigoso, não respeitavam nada nem ninguém. A tensão já havia explodido. Os paulistas invadiram a área de garimpo dos Moura. João Moura avisou, é nosso pedaço. Cláudio retrucou, com arrogância de forasteiro, aqui não tem dono. Primeiro que chegar, primeiro que fica. O aviso de morte foi feito, mas ignorado. Na manhã do dia 15, Dona Francisca, a cozinheira, preparou a marmita especial para Zé Moura. Era seu aniversário de casamento. A marmita tinha feijão tropeiro, carne seca e, o detalhe crucial, um pedaço de queijo coalho. Para Zé, aquela marmita não era almoço, era um fragmento de civilidade, uma ponte de volta para a esposa no Ceará. Às 11 horas, Zé Moura voltou para almoçar. A marmita sumira. Meia hora depois, Manuel dos Santos viu Roberto Fernandes comendo a marmita nova. A raiva se transformou em certeza quando Zé caminhou até lá. Ele viu a carne seca. Ele viu o queijo coalho. Zé Moura, com a voz baixa e tensa, exigiu, essa marmita é minha. A comida é minha. Você vai devolver e pedir desculpas agora. Roberto, mastigando, riu na cara do patriarca. Você tá maluco, seu velho? Vai arranjar o que fazer. Naquele momento, algo quebrou em Zé Moura. Não era o feijão tropeiro, era orgulho. O patriarca da família estava sendo chamado de velho e humilhado publicamente por um forasteiro. Pedro Moura, o mais violento, não esperou ordens. Ele avançou, disparando um soco com toda a força que derrubou Roberto no chão, espalhando a marmita. O precioso queijo coalho de Zé Moura ficou coberto de terra vermelha. Cláudio, ajudando o irmão, gritou a promessa fatal, vocês são 7. Nós somos 12, e temos reforço chegando.
Vão pagar por isso. A frase ecoou. Roberto Fernandes acabará de assinar a sentença de morte dele e de mais 18 homens. O garimpo inteiro parou. Sabiam que o confronto era inevitável. Naquela noite, os Moura estavam encurralados em menor número. Pela manhã, a situação piorou. 7 homens armados do garimpo São José chegaram para reforçar os paulistas. Eram 19 contra 7. Os paulistas celebravam a vantagem de quase 3-1 com gritos e cachaça. Os Moura, encurralados, pareciam ter apenas a fuga como opção. Mas Zé Moura tinha outro plano. Às 14 horas, a faísca final. Antônio Moura, o caçula, foi buscar água e cruzou com os reforços. Valdir Souza, um dos novos, não resistiu. Olha lá o bebezão dos Moura correndo buscar água pros papai. Antônio não pensou 2 vezes. Sacou a pistola .38 e disparou 3 tiros certeiros no peito de Valdir. Morte instantânea. O corpo de Valdir caiu na fonte, tingindo a água de vermelho. O som dos tiros ecoou. O pânico se espalhou, e os 300 garimpeiros fugiram, deixando Esperança para trás. A guerra havia começado. Naquela noite, Zé Moura reuniu os filhos. Ele desenhou a tática na terra batida, iluminada por um lampião. A estratégia era simples: eles são 18, nós somos 7. Se trocarmos tiros, perdemos. Se formos espertos, acabamos com todos. E então Zé Moura revelou o segredo de sua vida. Aos 58 anos, ele não era apenas um patriarca. Vocês acham que eu sempre fui garimpeiro? Eu comandei um grupo de cangaceiros no sertão nos anos 60. Quando você tem menos gente, você ataca de noite, divide o inimigo e não deixa nenhum vivo para contar história. Zé Moura não estava falando como o pai, mas como um general que já havia visto demais. O plano era usar o Igarapé Azul e o Riacho para cercar os 18 inimigos, transformando a mata na sua arma. Ao amanhecer, o plano de guerrilha começou. João e Pedro atiravam esporadicamente do acampamento, simulando a presença de todos. Os outros 5 Moura sumiram na mata. Zé Moura estava dividindo o inimigo, atraindo-os para seu domínio. Joaquim Pereira, o primeiro a sair para a mata para ir ao banheiro, foi abordado por Carlos. Joaquim sequer teve tempo de sentir medo antes que Carlos cortasse sua garganta com uma faca de caça. Luiz Santos foi o segundo, estrangulado por laço por Manuel e Raimundo no riacho, para abafar os gritos. O pânico se instalou. 3 paulistas saíram para procurar Joaquim. Eles se separaram, o erro fatal. Zé Moura, o ancião e mais eficiente atirador, abateu Wilson com um tiro na cabeça. José Carlos foi recebido por Antônio com uma espingarda calibre 12. Em menos de 2 horas, 5 paulistas estavam mortos, caçados como animais, e o acampamento ainda não sabia o que os atingia. Às 10 da manhã, o terror psicológico começou. Uma cabeça, a de Joaquim Pereira, foi espetada numa estaca a 30 metros do acampamento. A boca aberta em horror. Ao meio-dia, a segunda cabeça. Junto, um bilhete escrito com sangue, 13 para Zé Moura. Roberto Fernandes vomitou. O medo é a arma mais poderosa. 3 homens do grupo tentaram a fuga desesperada. A 2 quilômetros do garimpo, a trilha passava sobre uma ponte de madeira. Zé Moura havia previsto isso. Manuel e Raimundo esperavam debaixo. Quando os 3 passaram, as cordas foram puxadas, e eles foram massacrados com facas e facões no córrego. A água tingiu-se de vermelho, e seus gritos foram abafados. Ao final da tarde, restavam apenas 10 homens, histéricos e encurralados. Zé Moura, então, caminhou sozinho à frente do acampamento. Estava desarmado, exalando perigo. Paulista, vamos conversar. Cláudio, histérico, perguntou o que ele queria. Entreguem as armas e vão embora. Não mexam mais com minha família. Cláudio, no último resquício de orgulho, gritou, vai tomar no cu, Zé Moura. A gente não se rende para Matuto, não. Zé Moura sorriu friamente, então vocês escolheram. Que Deus tenha piedade de vocês, porque eu não vou ter. A noite de 17 de março foi o fim. Os Moura usaram tochas e fogo para cercar o acampamento.
O tiroteio durou horas, ceifando mais vidas na escuridão. Às 4 da manhã, Cláudio gritou: Zé Moura, a gente se rende. Pelo amor de Deus, para de atirar. Tarde demais, Paulista, você teve sua chance. No amanhecer de 18 de março, restavam apenas 4 homens, feridos, sem munição e sem esperança. Cláudio e Roberto estavam ajoelhados na terra vermelha. Zé Moura parou à frente deles, com os filhos. O patriarca não os matou pessoalmente, delegou a morte. Vocês mataram meu sobrinho, humilharam minha família. Acham que isso fica barato? Zé deu as ordens, João e Pedro executaram os paraenses. Carlos e Antônio ficaram com os irmãos Fernandes. A vingança precisava ser executada pelos herdeiros. Os últimos 4 homens foram executados com tiros na cabeça. Às 8 horas da manhã de 18 de março de 1985, 19 homens estavam mortos. A família Moura venceu sem perder nenhum membro. O dia foi gasto em uma limpeza brutal. Os 19 corpos foram queimados em uma fogueira gigante, as armas enterradas. Na madrugada de 21 de março, os Moura sumiram para sempre. Eles trocaram de nome, trocaram de história, e juraram nunca mais falar da marmita. O código de silêncio do garimpo era mais forte do que a lei. Quando a polícia chegou, encontraram apenas cinzas e muito sangue seco. O caso foi arquivado. Conflito entre garimpeiros, envolvidos fugiram da região. Mas a história permaneceu. O massacre da marmita se tornou a lenda sombria que todo garimpeiro da Amazônia conhece. Zé Moura e seus filhos garantiram que, na terra sem lei, o preço do desrespeito era 19 vidas.